Seção 5ª. Da prorrogação das concessões atuais. Artigo 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar, pelo prazo de até 20 anos, as concessões de geração de energia elétrica, alcançadas pelo artigo 42 da Lei nº 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina termoelétrica, observado o disposto no artigo 25 desta lei. Parágrafo 1º. Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados, em até 1 ano, contado da data da publicação desta lei. Parágrafo 2º. Nos casos em que o prazo remanescente da concessão for superior a 1 ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 6 meses do advento do termo final respectivo. Parágrafo 3º. Ao requerimento de prorrogação deverão ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação de regularidade e adimplemento de seus encargos junto a órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais, firmados junto a órgãos e entidades da administração pública federal, referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Em caso de não apresentação do requerimento, no prazo fixado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, ou havendo pronunciamento do poder concedente contrário ao pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termoelétrica serão revertidas para a União, no vencimento do prazo da concessão, e licitadas. Parágrafo 5º. Vetado. Artigo 20. As concessões e autorizações de geração de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo único do artigo 43 e pelo artigo 44 da Lei nº 8.987, de 1995, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados até a edição dessa mesma lei, poderão ser prorrogadas pelo prazo necessário à amortização do investimento, limitado a 35 anos, observado o disposto no artigo 24 desta lei desde que apresentado pelo interessado. Inciso 1º. Plano de conclusão aprovado pelo poder concedente. Inciso 2º. Compromisso de participação superior a 1/3 de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e à colocação das unidades em operação. Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem de conformidade com os termos deste artigo terão suas concessões declaradas extintas, por ato do poder concedente, de acordo com o autorizado no parágrafo único do artigo 44 da Lei nº 8.987, de 1995. Artigo 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das obras, referido no inciso 1º do artigo anterior, no intuito de viabilizá-la, proposta de sua associação com terceiros na modalidade de consórcio empresarial do qual seja a empresa líder, mantida ou não a finalidade prevista originalmente para a energia produzida. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos consórcios empresariais formados ou cuja formação se encontra em curso na data de publicação desta lei, desde que já manifestada ao poder concedente pelos interessados, devendo as concessões ser revistas para adaptá-las ao estabelecido no artigo 23 da Lei nº 8.987, de 1995, observado o disposto no artigo 20, inciso 2º, e no artigo 25 desta lei. Artigo 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo artigo 42 da Lei nº 8.987, de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do poder concedente. Parágrafo 1º. Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento,
serão mantidas as atuais áreas e prazos das concessões. Parágrafo 2º. A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou 20 anos, a contar da data da publicação desta lei, prevalecendo o maior. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público, visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público de energia elétrica. Parágrafo 1º. Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa exerce, em situação de fato ou com base em permissão anteriormente outorgada, atividade de comercialização de energia elétrica público indistinto localizada em sua área de atuação, é facultado ao poder concedente promover a regularização da permissão, preservado o atual regime jurídico próprio das cooperativas. Parágrafo 2º. O processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural será definido em regulamentação própria, preservando suas peculiaridades associativistas. Parágrafo 3º. As autorizações e permissões serão outorgadas às cooperativas de eletrificação rural pelo prazo de até 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a juízo do poder concedente. Artigo 24. O disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 19 aplica-se às concessões referidas no artigo 22. Parágrafo único. Aplica-se, ainda, às concessões referidas no artigo 20, o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 19. Artigo 25. As prorrogações de prazo, de que trata esta lei, somente terão eficácia com assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem a Lei nº 8.987, de 1995. Parágrafo 1º. Os contratos de concessão e permissão conterão, além do estabelecido na legislação em vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de desempenho técnico do concessionário ou permissionário, bem assim, sua aferição pela fiscalização através de índices apropriados. Parágrafo 2º. No contrato de concessão ou permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica, referidas no parágrafo anterior, serão vinculadas a penalidades progressivas, que guardarão proporcionalidade com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado.